com a Semana em Foco, né? Os principais destaques desta semana pela análise do portal Meso Regional com Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Itaberá FM, do Meso Regional. É um prazer sempre estar aqui. A gente há pouco falou de futebol, BEC, Metropolitano, e eu sempre te vejo nos jogos do BEC. Olha, a agenda do BEC está sendo mais favorável para mim, mas eu fui no primeiro... Ah, é só coincidência, então. Eu quero que os dois times se dão bem, embora Blumenau precisa de um time de futebol. Então, Jorge, meu pai não é muito assíduo do futebol, nunca me levou para ver um jogo, mas eu já levo meus filhos. Aliás, isso é legal. Eu estou indo para São Paulo, né? A gente vê muitas famílias no estádio aqui em Blumenau, né? Que bom que dá para levar a família. E dá para levar, levem seus filhos. Tô indo levar o meu filho ver o meu Palmeiras em São Paulo quarta-feira, tá? Então, bacana. E não é que é um estímulo para ele, né? Aqui a gente é muito conservador sempre, mas para ele conhecer o mundo, ele é palmeirense assim como eu, para ele conhecer essa diferença, e ele gosta de ir no SESI. A gente foi no jogo do Metropolitano contra o BEC, então eu já fui no jogo do Metropolitano, mas eu sempre faço, e domingo eu sempre vou à missa e faço a transmissão das missas, então ir no domingo para mim fica mais complicado, né? Porque daí eu não vou chegar a tempo para transmissão. Entendemos. Vamos lá, Jefferson Santos. Tivemos a primeira reunião de trabalho da CPI do esgoto aqui em Blumenau, que convocou o presidente da Agir, que já divulgou que vai comparecer na próxima reunião, terça-feira, 10 horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores. Nessa reunião da CPI também foi solicitada à Câmara de Vereadores de Blumenau a contratação de uma empresa para uma auditoria no contrato, segundo os integrantes da CPI, para entender a fundo, né, como é que é esse contrato, para ver se esses aditivos estão dentro da regularidade ou não desse contrato. Jorge, eu acho isso tudo muito complicado e, historicamente, o que a gente já viu de CPI nessa cidade e que não trouxe nada de benefício para a sociedade é delicado. E eu torço muito para que essa CPI traga, de fato, algo saudável para a sociedade, que mostre que alguma coisa está errada, porque, no meu ponto de vista, não pode estar tudo certo. Mudanças, o quinto aditivo de um só contrato, muito caro, e mudando a forma que a coleta do esgoto, o tratamento do esgoto vai acontecer na cidade, empurrando goela abaixo o caminhão na tua casa, né? Na casa de uma boa parte, 50% da população blumenauense, que vai custar. E ainda a sociedade falta isso para gente, brasileiro. E daí, no caso, para brasileiro, mas o brasileiro deixa acontecer para depois gritar, né? Exatamente. Assim como os próprios vereadores deixaram. Os próprios vereadores, não ocupando, mas são praticamente os mesmos da legislatura passada, deixaram acontecer. Assim como o ex-prefeito também deixou acontecer. O aumento era para ser menor, de acordo com a própria Agir. Aí foi prolongado esse aditivo, né? Foi postergado, protelado. E aí o atual diz, eu tive que assinar porque senão ia ainda ser mais caro no futuro. Mas a gente sente, e aí um sentido de não saber, né, de crer, talvez, que algo está errado. A gente crê que algo está errado, não pode estar certo. E é muito caro. Olha, R$ 472 vai ser a taxa mais barata. E eu estou falando para todos nós blumenauenses, R$ 472 por ano é a taxa mais barata da coleta de esgoto em Blumenau. É muito caro. Além do monopólio, né? Vai quebrar as empresas de limpa-fósforo na cidade, que inclusive foram até na Câmara também se manifestar nesse sentido, né? E agora a empresa parece que quer fazer um acordo com essas empresas para terceirizar esse serviço, né? Então já se sabe quanto a BRK vai cobrar, mas a BRK vai fazer a oferta que bem entender, né? Porque é difícil. Pode até ajudar essas empresas, né? A demanda delas com certeza não é tão grande assim. Pode ser.
Bom, vamos esperar, né? Vamos também ouvir na terça-feira o que diz o presidente da Agir nessa CPI, se isso avança alguma coisa aí em todo esse que também processo. É questionável como que está lá, como que tem nomeado algumas as coisas. E assim, de verdade, Jorge, vai se contratar quanto, né? Era na casa de R$1 milhão uma auditoria ali que os vereadores queriam contratar, não sei se foi essa ou foi outra, mas é R$1 milhão também custando para a gente, né? Moradores de Blumenau. Mas é muito triste quando a gente tem uma agência reguladora e ainda assim... Tem que buscar uma empresa para entender tudo isso. É meio que inexplicável, né? É muito inexplicável, né? Muito. Bom, vamos lá. Retornou semana passada o Arcanjo. Essa semana. Essa semana, é verdade. Eu que estou fora do tempo. Terça-feira, né? A terça-feira à tarde. 115 dias. Pois é. A maior manutenção da história, mais prolongada, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, que também tiveram que buscar uma peça na França, né? Se a verdade, ela sempre é a verdade que me condiz, que eu vou contar. A verdade também é que houve uma morosidade para liberar a verba. Aí, quando a verba foi liberada, não tinha peça. Quando tinha peça, não foi liberada a verba. Essa é a verdade. E a verdade precisa ser dita, né? Igual o comandante do Corpo de Bombeiros veio aqui enaltecer a mais moderna autoescada do planeta, atua aqui em Blumenau, mas que não queriam mandar para Blumenau, apesar de ter sido comprada para Blumenau, queriam deixar em Florianópolis aí uma falta de convênio com a Prefeitura de Florianópolis, que possibilitou que essa viatura de fato viesse para Blumenau, né? Mas voltou, já atendeu 5 ocorrências, é o que eu consegui levantar hoje de manhã. 5 ocorrências, então, 3 dias aí de operação, já 5 vidas salvas. Um serviço muito importante, né? Esse de atendimento aéreo. E a central de emergência do Corpo de Bombeiros? Você esteve lá na apresentação do balanço, né? Não estive. Não foi lá? Eu achei até, né? Agora mudaram o meio de comunicação do Corpo de Bombeiros também por determinação do Comando Geral. Fechou, né? Fechou, literalmente. Eu também escrevi isso, meio que uma censura ali. Então, a gente não consegue ver todos os grupos o tempo todo, né? Nós, jornalistas. E aí, enfim, acho que foi pouca gente, quase ninguém, né? Com exceção, talvez, das TVs aí, lá, porque tem equipe maior, enfim. E aquele dia que aconteceu, a minha agenda estava... Eu cancelei reuniões. Então, eu não consegui ir. Mas já saiu um veículo, específico, que essa mudança da vinda de Balneário para Blumenau já aumentou o tempo de espera das ocorrências. Olha, gente, eu noticiei. Quem está operando no 93, a gente sem experiência no atendimento telefônico, no despacho de ocorrência. Eu não sei e gostaria muito de saber como é que é a qualidade dos equipamentos, se são equipamentos modernos, computadores que suportam ali as ocorrências, porque gente que ainda está sendo treinada, ainda vai ter a vivência e ainda é muito cedo, né? Muito cedo para se avaliar alguma coisa. Importante, nada grave aconteceu, igual os incêndios que aconteceram. E não foi só em Blumenau, apesar da justificativa do Comando Geral dizer isso, lá de Florianópolis, tá, gente? A primeira grave ocorrência com um tempo enorme, longos minutos, para não dizer quase 1 hora, não aconteceu em Blumenau com relação ao incêndio. Foi na rua Bucão, Viana, em Brusque, há 59 semanas atrás, em junho de 2024, na recém-centralização em Balneário Camboriú. Aquele empresário não tem mais sua empresa, aquele galpão não existe mais. É só ir lá e ver. E não foi em Blumenau, foi em Brusque. Torcemos para que isso evolua, né? E que agilize cada vez mais esse atendimento. Essa semana tivemos mais a triste notícia de um menino de 9 anos morto em uma escola da rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul pela invasão de um adolescente de 16 anos
segundo lá a prefeitura, com problemas psicológicos, armado com uma faca, que além de matar essa criança, feriu outras 2 e uma professora. No dia seguinte, né, isso foi na terça-feira, na quarta-feira um homem entrou numa escola estadual aqui em Blumenau procurando a esposa, segundo as informações da Polícia Militar. Seria um vizinho da escola, né? Lothar Krick, se não me engano, né? Na escola Lothar Krick. Seria um vizinho da escola, a mulher saiu de casa, ele entendeu que a mulher podia ter ido na escola e teria ido lá, mas como era o dia seguinte a isso, já gerou uma preocupação imensa da comunidade escolar, né? E Santa Catarina adotou uma lei que as escolas da rede estadual teriam obrigação de instalar as câmeras de vigilância e que não instalaram, né? A gente até trouxe uma matéria da Lesc aqui nessa manhã na nossa programação para explicar melhor isso e uma cobrança, inclusive, do deputado Napoleão Bernardes. Pô, cadê as câmeras, cara? Isso aí faz 2 anos que existe essa lei que não é cumprida e o governo começa com aquela enrolação, né? Ah, mas estamos estudando, vendo qual é o melhor, com reconhecimento, sem reconhecimento. Vamos contar com a sorte, né? Imagina se acontece algo mais grave. Teve ontem mais uma situação, numa escola estadual também em Blumenau, a Heriberto Miller, na Fortaleza. Nesse sentido? Foi um adolescente que foi até a escola para agredir um estudante lá. Ah, daí é agressão. Isso. Não aconteceu. Essas brigas de escola aí, na minha época, a hora do recreio final da aula. Né? Meu Deus, apanhava na escola e apanhava muito, em casa, né? Muito. Porque chegava em casa, o pai ou a mãe descobria que tu se envolveu no negócio, era uma coça de varinha, de pêssego, cinta, fivela o que desce. Hoje em dia a gente não pode fazer mais nada, né? Para controlar essa situação, tudo fica pelas autoridades e as autoridades competentes enrolam. Enrolam, né? E tem mais, se o invasor entrasse na nossa escola, como foi o adolescente, ele ia sair, mas tomava uma camaçada de pau que nunca mais entrava, pronto, né? Hoje não pode nem... Mas enfim, né? Pô, essa enrolação, né? Uma enrolação, uma preocupação que também foi discutida aqui na Câmara de Vereadores na sessão da última terça-feira. Gerou um debate. Querem colocar a porta giratória nas escolas. Gente, poxa, não sei se o bombeiro aprovaria isso, né? Porque é um ambiente que às vezes se tem 1.500 alunos. Imagina um incêndio. Não, e as criancinhas, como é que vão se comportar ali, né? Então, assim, não sei a questão da porta giratória. Agora, a falta de vídeo monitoramento não tem cabimento. Não tem absolutamente cabimento para ainda não acontecer. Porque os municípios, na sua ampla maioria, em especial Blumenau, tomou atitude, tem vigilância, né, durante o período escolar, 24 horas e tal, com homens aí e tal, ali a questão de ter armado ou não, aí é outra discussão, mas tomou atitude. Também foi discutido em Blumenau a questão do botão de pânico, que em alguns lugares não está funcionando também. Também teve essa discussão por aqui. Então é isso, né? Eles só querem e não aceitem que a gente exponha essas realidades, os governantes, né? Eles ficam bravos, aí eles tentam nos colocar dizendo que nós estamos fazendo favor para algum político adversário e tudo mais, mas é a realidade. Hoje as escolas do estado de Santa Catarina não têm o básico com relação à segurança pública. Mas eu vou te falar uma coisa. Você lembra que em Minas Gerais um cidadão invadiu uma creche com gasolina, jogou em professores, crianças, tal, e provocou mortes lá. Então eu conversei na época com o comandante da Polícia Militar aqui em Blumenau. Sim. E ele achou que a gente estava fazendo sensacionalismo porque a cultura aqui, pelo menos ele achava, né? Imagino que já mudou esse conceito, que a cultura aqui era de um povo pacificador, que isso não iria acontecer. Logo depois, 2 anos depois, que isso parece uma questão assim, você registra um caso num ano, passa um ano, no outro ano parece que aparece alguma coisa como é que a gente viveu agora no Rio Grande do Sul, né? Depois de viver aqui. Aconteceu lá no oeste de Santa Catarina. Em Saudades, né? E aí eu encontrei ele e falei,
E agora? A polícia militar vai reunir todo mundo e vai dizer, quando é assim, vai fazer alguma coisa. Sim. Né? Orientar, porque professor não nasceu para já tem que ensinar, já tem um monte de tarefas na escola. Ainda vai ter que cuidar da E de que forma ele vai cuidar da segurança? Vai se preocupar com isso. Né? E aí veja. As pessoas não pensam que a cabeça do ser humano, o ser humano está doente, né? Isso é verdade. Nós, né? E eu vamos falar, nós estamos doentes. A gente precisa ter muito cuidado na divulgação dessas ocorrências, porque quando isso acontece, se a gente olhar nos comentários, eu nem pautei o caso do Rio Grande do Sul. Não, mas foi tão falado e no dia seguinte dá uma coincidência de alguém ir lá na escola. Exatamente. Né? Olha só como mas isso também causa... ataca a nossa saúde mental. Porque nós pais ficamos pensando, será que meu filho, minha filha na escola estão seguros? Será que meu filho, minha filha estão seguros alguns metros distantes de mim? Será que fechar as escolas estilo presídios é o ideal para uma sociedade em que um muro alto nas escolas vai garantir a segurança e a criança vai ter que entrar para a escola, que é um ambiente enclausurado hoje, né? Quase vai para a escola com medo, né? Exatamente. Coisa então, não é só. E para muitas crianças o único convívio social com pessoas, Exato. né? E não são só as crianças, gente. É o trabalhador daquela escola também, né? Que já sofre hoje com ataque de pais. Né? Que meu filho tirou nota baixa. Que absurdo é esse? Um absurdo, senhor. Na minha época, eu chegava com o boletim, varinha de pêssego e tchau, nego. Não tinha conversa. Lógico, tem gente com dificuldade de aprendizado, mas aí é o pai que tem que analisar isso, procurar auxílio médico. E auxiliar, né? E motivar. Quem abre? Não dos que estão nos ouvindo. Talvez, Jorge, eu tenho certeza dos que estão nos ouvindo, que são pessoas interessadas na informação, são os pais que abrem a mochila dos filhos, veem, tal, e acompanham. Porque essa cultura de quem gosta de informação é a cultura das pessoas mais evoluídas, vamos dizer assim. Sim. Mas tem um monte de gente que não ouve, não lê, não vê, e também faz isso com os filhos dentro de casa. Infelizmente. Um motorista nessa semana, né, de um carro de luxo atropelou uma mulher na calçada. Parece que ele deu positivo no bafômetro. Não soprou, não aceitou, mas tentou fugir. Não aceitou? Tentou fugir? Parece que um carro invadiu uma loja também ali no Garcia e parece que deu positivo o teste da condutora do veículo também. Administrativo, uma mulher, de manhã, né, Jorge? Pois então. A gente não consegue evoluir nesse sentido, né? Infelizmente, ainda há os insistentes na embriaguez e no volante. Com os mais diversos... Eu estou sem carro aqui, vim de Uber e pedi carona para voltar para casa porque um amigo vai almoçar lá em casa hoje. Uhum. Então, assim, é muito simples hoje. Tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem Drive, tem um monte de aplicativo, moto, carro... mas tem gente que insiste na direção estando embriagado. E eu cubro muito isso, vou em loco, vocês sabem, né, que eu acompanho muito isso. Mas o que eu observo é 45 mais. O detalhe é que os dois dessa semana não foram 45 mais, são pessoas mais jovens. 45 anos ou mais, né? São os mais antigos que ainda insistem nessa mistura perigosa e criminosa. Agora, essa situação aqui do atropelamento, Jorge, o indivíduo não aceitou assoprar o bafômetro, estava visivelmente embriagado, segundo com todos que eu conversei, autoridades policiais de trânsito e até bombeiros, e o seguinte, ele fugiu. E a sorte que foi ali próximo do bombeiro, o bombeiro chegou muito ágil e parece que foi os próprios bombeiros que foram lá catar ele porque ele estava fugindo e aí pediram reforço aí para a polícia militar. Fratura exposta de uma mulher sobre a calçada e uma pessoa aí abastada, né? Pertencente a uma família de uma grande construtora aqui de Blumenau. E que, sabe aquela história que as pessoas não dão nada? Dá sim.
esse comentário que as pessoas fazem às vezes na rede social ou nas rodas de conversa, isso não vai dar nada pro cara porque ele tem dinheiro. Dá sim. E é isso que a gente tem que dizer, olha, vai se lascar, vai custar caro, vai responder o processo e ficou preso. Para quem acha que ele não ficou preso, apesar de ter muito dinheiro, ficou preso, foi para a audiência de custódia e o juiz da audiência de custódia, aí sim, deu o direito dele responder em liberdade porque ele não matou. Mas o processo que ele vai responder vai custar caro e às vezes cadeia, gente, não é a maior punição para quem comete crimes. Vai perder o direito de dirigir, teve essa exposição na imprensa, todo mundo do seu convívio social vai ficar sabendo, família dele vai sofrer, família da vítima está sofrendo, e aí não sei se vale a pena você insistir em beber e dirigir. É só refletir. Até combinou. É verdade. Olha, tem essa tristeza dessa criança de 11 anos que morreu no Canyon, Fortaleza, né? Sim. Que coisa triste, né? O casal ali de Curitiba com 3 filhos, passando férias, né? Querendo ir num lugar, fazer uma viagem, criar memórias para essas crianças e acaba voltando com essa tragédia. A criança parece saiu correndo, o pai correu atrás, não deu tempo e ela acabou caindo aí no Canyon. Naquele local não tinha uma cerca de proteção. E isso fez a polícia, em alguns locais parece que tem, e naquele não. Isso fez a Polícia Civil instaurar um inquérito sobre essa questão desse acidente. Mas o que fica para nós de exemplo nisso tudo é que quando a gente está com criança, a gente tem que estar ligado 100%. Ligado 100%, o tempo todo. Ainda mais quando se visita locais nesse sentido, que são locais atrativos, atraentes, mas que de alguma forma geram algum tipo de perigo, né? Gera. É um lugar lindo, para quem não conhece ou já conhece sabe também. Agora é natureza, né, Jorge? Então você vai colocar gradil na natureza, tal, não sei o quê. Foi uma infelicidade, certamente agora vai ter esses parapeitos, enfim. Mas a nossa serra aqui em Santa Catarina também funciona assim, tem uns balanços, que eu não tenho coragem de ir no balanço, daí você vai até lá, tá pendurado, se estoura o negócio, não vai estourar, né? Mas... Deus que me livre. Mas, né, o balão, não, agora estão caçando o piloto do balão e tal, esse também, coitado, tá lascado, né? E aí vão punir ele porque ele não é criminoso, ele não é bandido, aconteceu um acidente, ele tem que responder, claro, mas esse tá lascado, literalmente. No Brasil funciona assim, ó. Se você é uma pessoa correta e aconteceu um deslize na sua vida, aí, querido, você vai pagar penas duras. Mas esse caso aí, né, não consigo imaginar a dor para esses pais, para esses irmãos também, outras crianças que perderam o irmãozinho e que foram para conhecer um lugar esplêndido criado por Deus, que é a natureza. Que é lindo, né? É lindo demais, é lindo. Os canyons ali. E aconteceu essa infelicidade, né? E aí a gente parece que tem um imã assim das coisas do mundo, que aí aconteceu duas tragédias numa mesma região. Numa né? mesma região, e envolvendo a natureza, e daí aquela que foi para a Indonésia, que também caiu lá no vulcão, enfim, parece que o universo, ou se a gente já está tão atencioso nessas coisas, assim, que de verdade afetam a gente, que aí a gente, nossa, mais uma, é trágico, né, Jorge? Ah, muito, muito, mas sem dúvida nenhuma que a gente pode tirar como lição de uma tragédia como essa de estar 100% ligado com as crianças, mas 100% ligado. Hoje em dia mesmo, né, com tudo aqui andando na calçada, se uma criança sai correndo com esses patinetes, todo mundo que vem aí andando na calçada, qualquer acidente vai, no mínimo, machucar. Eu fui morar onde eu moro, Jorge, em 2010. 2010. Aconteceu a tragédia de 2008, aí meu sogro morou nessa casa, porque a casa dele foi atingida. Isso em 2009, a gente foi em 2009, isso mesmo.
E é uma rua movimentada. Quando a gente adquiriu lá, não tinha cercado. Era cerca viva, árvore e tal, né? Porque antigamente era um sítio. Mas é a rua José D, que é um corredor de serviços. Ficamos grávidos em 2013. A primeira atitude que eu fiz, eu não tinha condições de fazer toda a obra ali. Aí eu peguei um empréstimo e fui cercar todo o meu imóvel para que meu filho, antes de nascer, já não corresse risco de sair para a estrada. Mas o que eu vejo de pais assim, com criancinhas 3, 4 anos, deixar eles correrem na frente, numa rua, cara, eu não solto a mão dos meus filhos com 11 anos e 7 anos, porque assim, é exagero. Não, a gente dá bastante liberdade para eles, mas liberdade sem correr risco. Pais, né? Eu não estou dizendo e jamais, né, que esse caso lá do Kenny foi isso. Mas não. Larguem isso aqui, às vezes, porque o celular eu tô vendo é um problema. que os pais vão caminhar com o celular na mão num momento que deveria ser só de atenção com as crianças. O celular é uma distração e em um momento de distração algo pode acontecer. Exatamente. Né? Fique sempre atento. E a Ártico, que é uma empresa genuinamente blumenauense, completou nessa semana 65 anos, né? Uma empresa que é tocada por 3 mulheres. Isso, herdeiras, né? E que isso, sabe aquela velha máxima que existe? Quando passou para os filhos, quebrou. Não, a Ártico, é isso que eu queria comentar sobre a Ártico. E 3 mulheres e uma delas ainda virou presidente da Associação, né? Das Indústrias de Blumenau, né? Então, parabéns à Ártico, fizeram um evento lá, segunda-feira de manhã, convidaram alguns, eu fiquei sabendo que esse convite para alguns da imprensa partiu de última hora, que a imprensa nem seria convidada, Jorge Tais, e é isso que eu queria também comentar. Os empresários de Blumenau, né, principalmente das grandes, precisam ver toda a imprensa que existe e valorizar todo mundo com vocês, começaram pequenos, existem os pequenos, então esse é o alerta que eu queria dar, mas automaticamente parabéns ali para a Tânia, a Mônica e a Cristiane, que de fato estão levando o nome da sua família, o nome da empresa Ártico, assim como levam o nome do Blumenau para o Brasil e para o mundo agora. E agora estão também investindo no B2C, de venda direta para o consumidor. Sim. Então é isso. E a imprensa aqui pode auxiliar vocês, com certeza, ajudar vocês a que o público tenha esse contato, né? Isso aí. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, obrigado pela participação. Ótimo final de semana. Sou eu que agradece sempre. Muito obrigado por estar aqui, né? Essa oportunidade e deixar um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço sempre. Valeu, Jefferson. Jefferson Santos participou com a gente.